A gente pode falar, né, do que está acontecendo nessa esfera criminal política do nosso país, mas também fazendo uma comparação com um crime comum. Quando um criminoso comum, né, quando acontece um crime, por exemplo, como sequestro ou até, né, violência doméstica, não é incomum que haja a coação no curso do processo. Então, por exemplo, na violência doméstica, às vezes a medida protetiva ela é estendida para as testemunhas do processo, porque elas também são ameaçadas, né? As testemunhas, muitas vezes, nesse tipo de crime que ocorre em âmbito privado, têm muito medo de testemunhar, de delatar. Imagine num crime com essa proporção nacional, com essas penas, né? Porque são muitos crimes, com essa repercussão toda, e que, diferente do crime comum, também acaba por macular a honra, a imagem das pessoas envolvidas, sejam culpadas ou inocentes. Então, ninguém quer estar envolvido nisso. Mas a coação no curso do processo é algo comum, né, para tentar impedir que esse procedimento avance. E muitas vezes o que a gente vê, né, eu como advogada criminalista atuo mais com direitos humanos, o que a gente vê nesse dia a dia é que a coação no curso do processo ela acontece e ela acaba sendo eficaz, né? Porque as delegacias às vezes não têm o aparato necessário para investigar o que está acontecendo, não é um processo midiático, então não conseguem saber o que está rolando, a própria vítima às vezes não tem o poderio econômico para abrir mais um processo, né? Pô, vou lá contratar advogada criminalista para mais uma ação, né? Com ação no curso do processo. Então tem tudo isso. Então no crime comum às vezes funciona, né? Foi uma tentativa, no meu entendimento, agora saindo da esfera jurídica, falando na esfera criminal mesmo, eu entendo como muito ousada da família Bolsonaro em pensar uma coação, né, tão ampla, que publicizada, que está muito clara, né? O Estado brasileiro está sendo ameaçado claramente, né, por Carlos Bolsonaro, e agora outro, né, por Carlos Eduardo agora também, né? Eduardo. Então, é lido, né, ao vivo, tem live, tem tudo. Então, assim, eu fico pensando, nossa, crimes dessa imensidão, por que não agiram nos bastidores como outros agiram, né? Ao longo desse processo foi decretada prisão preventiva, enfim, o que poderia ter acontecido. Então, ele se isenta de uma possível prisão preventiva, né, pelo cometimento desses crimes tão graves, justamente porque ele está em outro país. Mas acho que basicamente isso é desespero, e quanto mais, né, eles planejarem essas coações, novos golpes, talvez a gente possa até chamar, né, dependendo aí do que a coisa tá, como que está se articulando, né? A gente pode falar de novos crimes também, de abolição violenta do Estado, né? Porque estão incitando as pessoas. Então a gente vê outros crimes aí ocorrendo, como, né, tentativa de bomba novamente no STF. Então essas outras pessoas também podem estar envolvidas nesses novos nesse procedimento aí de coação no curso do processo. O que é muito grave. Não, perdão, por favor. Não, o que é muito grave, acho que adiantando um pouquinho, né, é o que pode causar a prisão desses réus nesse momento, ou, né, no final agora desse julgamento previsto para esse mês. Doutora, Eduardo Bolsonaro tem dito diversas vezes, no início ele ficou um pouco receoso, mas agora já tem dito abertamente em vários veículos, falou na Oeste, falou na Jovem Pan, falou também no Metrópolis, que se Bolsonaro não puder concorrer à presidência, ele quer concorrer à presidência, ele vai ser o legado do pai. Lhe pergunto, como advogada, Eduardo Bolsonaro tem alguma chance de voltar para o Brasil para concorrer a presidente sem enfrentar problemas com a justiça? Quando ele disse que quer ser presidente, ele enlouqueceu? É isso? Ele tem processo administrativo aberto na Polícia Federal que possivelmente vai levar ele à demissão. Ele é escrivão da Polícia Federal. Ele tem já inúmeros pedidos de cassação de mandato que ainda não foram pautados pelo Hugo Mota, mas que em algum momento serão pautados. E ainda os ataques que ele tem feito ao país, mas sobretudo ao Alexandre de Moraes. Ele tem possibilidade de chegar no Brasil livre, leve, solto e buscar algum direito político para concorrer?
Nossa, no meu entendimento, me parece muito difícil, até pelas estratégias que eles estão utilizando, né? De publicizar tudo isso nas redes sociais, o que, obviamente, se ele tivesse aqui no Brasil, já teria sido decretada uma prisão preventiva por todos esses atos. Então, no meu entendimento, acredito que seja realmente muito difícil, né? Parece mais ser uma disputa política entre ele e Tarcísio. Né, agora o Tarcísio prometendo o indulto, que acho que é também muito interessante, mudando um pouco até de assunto, né, porque eu fiz um pouco uma análise política que foge um pouco da minha alçada, mas é isso, ao meu ver, eu acho um pouco difícil, acho que talvez ele esteja apostando aí na lei da anistia, né, na aprovação, mas enquanto criminalista eu acho que é um pouco complicado. Óbvio que o tempo jurídico é um tempo mais devagar, mas a gente está falando do STF, né, que o trâmite é um pouco mais rápido, é um caso de interesse público, então é normal que seja um pouco mais célere, mas, né, tem essa coisa do Tarcísio estar disputando, ele ser esse inimigo político do Tarcísio, e o Tarcísio está prometendo um outro instituto, né, que está sendo banalizado, que é muito grave. Então, enquanto o Congresso Nacional pode e quer discutir a lei da anistia, mas, né, não vão falar em caráter de urgência, né? Até pelo que estão falando aí nas últimas notícias. Então, o Tarcísio promete o indulto, que é de competência, né, somente ao presidente da República, e atrai aí todo o eleitorado da família Bolsonaro. E o indulto, na verdade, ele é um instituto utilizado assim cada vez mais raro, né, na política. Né? O próprio presidente Lula, o ano passado, os indultos assim que ele concedeu foi para mulheres grávidas, salvo engano, era com risco na gestação e próximas a parir, salvo engano, não tenho muita certeza, acho que era algo assim, mais próximas a parir, e também para pessoas com HIV, também nessa fase terminal. Então, assim, o indulto é um instituto que preza, né, a humanização do direito do preso, né? Pensando na despenalização, né, por conta de toda a insalubridade do sistema penal. Então, a gente vê esses dois institutos sendo banalizados, e nisso também a família Bolsonaro querendo se manter no poder, mas né, por conta de todos esses crimes aí que eles estão respondendo, a probabilidade, no meu entendimento, realmente é um pouco mais difícil. Acho que vai sobrar para o filho caçula.